Olá, pessoal. Bom, gente, eu sou a Priscila, eu faço o programa diário de uma guerreira e é uma revista, é um programa em formato de revista, né, em que eu vou relatando um pouquinho, né, do meu cotidiano nas artes marciais, eu vou fazendo alguns links com as artes marciais e sempre falando um pouquinho das artes marciais, tá? Bom, eu tô falando agora de filmes, né? Eu tô fazendo um link, né, com os filmes que eu gosto, que eu assisti, alguns elementos dos filmes e que eu consigo trazer um pouquinho para as artes marciais ou para algumas coisas que eu vivi nas artes marciais. Eu falei até agora de 4 filmes, Laranja Mecânica, Taxi Driver, O Iluminado e Blade Runner, tá? Então, embora esses filmes pareçam filmes que não tem nada a ver um com o outro, eles têm algumas coisas em comum, né? Quando você pensa nesses filmes e quando você pensa no personagem principal, existe alguns elementos que se repetem em todos esses filmes. É muito interessante você analisar isso, tá? Eu diria que a frustração é um dos elementos que aparecem em todos os personagens dos filmes que eu até agora falei. A frustração, o desencanto, a decepção, essa perda, né? O personagem ele se perde realmente nas decepções, no pessimismo, nas frustrações, ele realmente se perde, né? Ele perde o pé da realidade, né? Ele entra num outro patamar, ele perde o controle, tá? Ele perde o controle sobre a vida dele, né? E eu falo isso de uma maneira mais profunda, tá? Ele realmente se perde e ele acaba se tornando um outro, tá? Um outro que na verdade é ele, que no fundo era um ele adormecido, tá? Então, são elementos que eu acho que aparecem em todos os filmes, né? A frustração, a decepção, o desencanto, o mundo desencantado, né? A maneira como a gente vai entrando no personagem e caminhando com ele, né? A trajetória de vida dele, ele vai se desencantando e ele vai se perdendo, então existe uma decadência, tá? Dos personagens, é uma decadência, eles vão se transformando, tá? E num outro que na verdade são eles, né? Eu acho que eu poderia ligar isso com as artes marciais de uma maneira que a gente tem que lidar com frustrações nas artes marciais e na vida, né? E eu acho que eu poderia ligar muito com a minha trajetória no Aikido, que foi uma trajetória marcada por decepções, por desencantos e por frustrações, tá? Porque desde que eu entrei no Aikido, eu fui me decepcionando, tá? E foi assim, várias tentativas, né? Várias tentativas de eu tentar melhorar e ter uma visão mais positiva do Aikido e do Sensei de Aikido. Na verdade não é da arte Aikido, porque a gente tem que separar, tá? A arte é uma coisa, Senseis são intermediários, né? Eles não são o Aikido, os Senseis são intermediários, né? Então, eu fui me decepcionando gradativamente. Eu entrei com uma expectativa muito boa, né? Dos senseis, dos dojos, né? Das pessoas, e eu fui me desencantando, tá? Foi assim, ó. Foi descendo, entendeu? O primeiro foi um desencanto, né? Que eu tive problemas, né? Com o sensei, com as pessoas. Depois, no segundo, eu tive outro desencanto. E aí fui caindo assim, ó. E no terceiro foi a derrocada, né? Foi a terceira decepção, né? Com senseis e com dojos de Aikido. Então eu poderia dizer que eu sou expert em decepções com dojos de Aikido e com senseis de Aikido, porque assim, a minha trajetória no Aikido foram desencantos, eu fui me desencantando. Eu entrei encantada, foi assim, ó, eu entrei assim, desceu assim, entendeu? Então, a gente vai se desencantando, né, com as coisas. E como a minha trajetória foi um desencanto total, né? Porque eu fui tentando
Eu fui tentando em outros dojos, com outros senseis, eu fui tentando resgatar, né? Ter uma visão melhor do sensei, né? De Aikido, né? Das pessoas. E foi só piorando. Foi só piorando, né? Ah, e aí chegou um ponto de eu realmente desgostar da arte, tá? Realmente, porque você vai desencantando e você vai se frustrando, né? Com os senseis, você vai vendo que não é aquilo, que é outra coisa, tá? Você vai vendo uma crise, né? De valores e de ética que o Aikido vive, que não é uma crise de identidade apenas, né? É muito mais profundo, é uma crise de valores e de ética, né? Dos senseis, né? Dos senseis que eu encontrei, tá? Porque até agora eu não encontrei nenhum bom. Até agora não, eu tentei, eu realmente tentei, tá? Eu poderia ter desistido do primeiro do jogo, mas eu tentei, e eu gosto da arte, tá? Mas realmente foi um desencanto total, decepções, e não só com os senseis que eu tive, mas outros, né? Me ofendendo, né? Agredindo meu trabalho, então assim, foi um desencanto com os dojos de Aikido e com os senseis. Então, assim, a sorte é que como eu tenho uma estrutura boa, aí eu acabei fazendo do limão uma limonada, né? Eu peguei essas histórias todas e eu transformei num canal, num blog, entendeu? Então, assim, eu consegui criar. Tô dando um exemplo meu, né? Porque você tem que realmente transformar suas frustrações, desencantos e decepções em alguma coisa construtiva, né? Quando você consegue fazer isso, você aproveita isso, você de uma certa forma supera, tá? Eu acho que eu fiz isso, né? Eu peguei essas histórias todas que eu tive, né? Eu transformei isso em narrativas, tá? Né? Que é meu canal é bancado por isso, né? Por essas histórias todas, né? Desencantadas, né? Eu fui me desencantando, tá? Com o Aikido e continuo, eu tô ainda me desintoxicando de sensei de Aikido, porque a minha impressão deles é a pior possível, tá? Não poderia ser diferente, né? Quando você vai tendo, né? Você entra assim, ó, feliz, queria, né? Achando demais, e de repente você faz assim, ó, porque é um dojo pior que o outro e os senseis um pior que o outro, né? Você realmente vai se desencantando. É interessante, né? Ninguém pode falar o que é isso, né? Você só vai saber o que é isso se você passar por uma história assim, tá? Então, não dá, né? Ninguém pode falar o que eu tô sentindo, né? O que eu senti. E, por sorte, eu consegui transformar, né? Eu consegui transformar as minhas decepções e eu tô conseguindo tirar, né? Tirar um caldinho, tá? Porque assim, eu transformei em histórias, em narrativas, e aí eu vou contando, né? Essa aí é só história ruim, eu vou fazer o quê, né? Eu tive experiências ruins com os senseis e com os dojos, não tenho culpa, não posso inventar, né? Mas eu acho que de uma certa forma eu consegui transformar as frustrações, desencantos e decepções em algo construtivo e criativo, tá? Então eu transformei no meu canal, faço umas historinhas, crio os personagens, então eu me divirto, eu consegui, né? Mas nem todo mundo consegue, entende? Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas se frustram e a frustração toma conta delas, elas ficam amargas, né? Elas largam a arte, é muito comum, muita gente larga a arte marcial porque passa por decepções. Na verdade, qualquer outra mulher que tivesse passado pelo que eu passei já teria abandonado o Aikido há muito tempo. Nunca mais pisaria no dojo de Aikido, tá? Porque realmente a minha história é uma história pesada, né? Foi um sensei atrás do outro, né? Você tendo problemas, então você vê que é um padrão. O perfil sensei de Aikido é um perfil complicadíssimo, né? É um perfil complicadíssimo. E assim, eles não entendem isso, né? Hoje eu conversei com um outro sensei, de Aikido, né? Aí ele falou pra mim, mas cada sensei é diferente do outro, não é? Eles têm um padrão muito parecido, tá? Não é por nada não, mas eles têm. Inclusive isso que ele falou, outros já falaram, entendeu? Eles têm um padrão parecido, eles falam tudo igual. É a coisa mais impressionante, eles não conseguem se colocar, né, no lugar do outro. Mas imagina, você vai pra uma arte marcial, feliz, né? Com expectativas, de repente você vai tendo problemas, né? É um sensei que te desrespeita, é outro, tá? Você vai até mudando de dojos para tentar. Você tenta, você não fica no mesmo, você vai mudando, mas vão acontecendo sempre coisas que vão te mostrando que realmente o sensei de Aikido, ele tem um perfil complicado, né? Ele é um ser complicado, ele é um ser complicado e ele tem um padrão, né? Que vai se repetindo, né?
Então, é uma situação complicada, porque eu gosto da arte, mas realmente eu não gosto do perfil do Sensei Jikido. Realmente, não tem como, né? Eles são complicadíssimos, né? E eu tenho muitas histórias, né? De pessoas que largaram o Aikido justamente por causa do Sensei Jikido, né? Pelo perfil que eles têm, né? E eles não conseguem se olhar. Então é assim, é muito complicado, mas assim... bom, o problema é deles, entendeu? Né? Eu não tenho nada a ver. Eles que se resolvam, são pessoas bem mal resolvidas, né? Pode ter aí uma exceção ou outra, mas eu até agora não encontrei. Tô tentando, ainda não desisti. Mas tem uma hora que eu vou desistir, né? Realmente, porque é um padrão. Mas o que a gente tá falando é de frustração. Então a pessoa vai se frustrando, ela vai ficando amarga. E o que acontece? Ela fica com raiva da arte. Ela abandona a arte, ela não abandona o dojo e o sensei. Ela abandona a arte, né? Porque você acaba estendendo a arte. Por isso que você tem que separar as coisas, né? E não é fácil separar, tá? Porque as coisas se misturam, né? Quando você vê que é um padrão, né? O padrão Sensei de Aikido, que é insuportável, eu posso dizer, eles realmente não entenderam a arte, né? E aí, é mais ou menos como fazer vocês entenderem um pouquinho o que é passar pelo que eu passei em 3 dojos de Aikido com 3 senseis de Aikido, 5 anos tentando fazer Aikido e não conseguindo, porque eles entravam, né? Eles querem doutrinar, eles querem mandar, eles querem que você pense e eles querem que você se submeta a eles, entende? E você sabe que isso não é Aikido, entende? Eles são pirados, eles realmente não batem bem do pino, né? Por isso que a arte está em decadência, a arte está com um problema sério mesmo, né? Então, é mais ou menos assim. Agora, vocês imaginam, vocês vão tomar um sorvete numa sorveteria, tá? O sorvete, você queria há muito tempo tomar esse sorvete, tá? Vou dar um exemplo, né? Há muito tempo você queria tomar esse sorvete, tá? Você tinha umas expectativas maravilhosas de sorvete, você vai tomar um sorvete, é ruim. O sorvete é ruim, né? Mas você não desiste. Você vai para uma outra sorveteria e você pede o mesmo sorvete, né? Porque você fala, poxa, de repente não é esse, né? Eu vou tentar numa outra sorveteria para ver se é bom. Só que você toma o mesmo sorvete, o sorvete é ruim também, tá? Mas ainda assim você insiste, porque você realmente quer o sorvete, né? Você gosta, você quer o sorvete. Você vai numa terceira sorveteria, você toma o sorvete é ruim, entende? Então, é mais ou menos isso, Sensei de Aikido, entendeu? Eu fui num dojo, encontrei um sensei ruim. Aí eu saí, fui no outro, encontrei outro ruim. Então, sabe, é muito, né? Então você realmente se frustra. É impossível você não se frustrar, né? Você não é um robô. Mas eu consegui transformar as minhas frustrações e até tirar uma limonada do limão num canal e num blog. É isso que eu tô falando. Assim, você tem que aprender a transformar suas frustrações, as suas decepções e desencantos em alguma coisa construtiva para você. Você tem que tirar algum proveito bom e positivo disso. Senão acontece igual esses personagens, né, dos filmes. Eles são tragados pela frustração e pelas decepções. Eles são tragados, né? E quando você é tragado, né, pelo desencanto, pelo pessimismo, pela frustração, você realmente se perde nela, tá? Você realmente se perde. É claro que a gente vê que são personagens que não têm uma estrutura psicológica boa, né? Todos os personagens desses filmes que a gente assistiu são perdidos, né? Então eles realmente têm uma estrutura já, mas a gente vê que as pessoas acabam se frustrando e elas largam a arte, né? É claro que é difícil, é muito difícil se encontrar, né? Um dojo bom, um sensei bom, principalmente Aikido, que eu sou expert, né? Em senseis ruins, tá? Porque parece até que você vai atraindo, né? Um sensei ruim, é um atrás do outro, né? Também tem essa coisa, né? Talvez você, indiretamente ou inconscientemente, você atraia senseis ruins, tá? Talvez existe também uma coisa do psicológico, né? Quando começa a se repetir muito, né? Sensei ruim, sensei ruim um atrás do outro, talvez você esteja atraindo esse tipo de sensei, né? Um sensei ruim e problemático. Mas é o que os personagens não conseguiram fazer. Eles não conseguiram superar as frustrações, né? Mas é claro que eles já tinham um histórico, uma psique que já levava eles a essa
autodestruição. Eles se autodestruíram, os personagens, né, dos filmes que eu trouxe para vocês. Mas se a gente realmente não cuidar do nosso mental, não se cuidar, né, não se gostar, não ouvir a nossa voz interior e não aprender a criar ou a se aproveitar, né, dessas frustrações e, né, transformar uma limonada num limão, você realmente se traga, você mergulha no pessimismo, na frustração, você se perde, né? Então é esse o link que eu queria fazer, pegando todos os personagens dos filmes que a gente viu até agora, tá? E o próximo filme que nós vamos falar é O Bebê de Rosemary, tá? É do Roman Polanski, é um filme também da linha de terror, e ele vai discutir a questão seita, né? A questão das pessoas virarem fanáticas, né? Se tornarem fanáticas em alguma coisa. E aí também a gente vai entrar naquela coisa do demoníaco, né? Porque o Polanski, ele coloca um personagem, aparece, né? A coisa da seita, da magia negra, né? No filme O Bebê de Rosemary. Mas o que eu acho mais interessante é que apenas uma pessoa consegue ver o fanatismo, né, daquelas pessoas que estão dentro daquela seita, né? Só a Rosemary ela consegue ver, mas ninguém ouve ela. Ela é tragada, né, pela essa seita, né? Ela é tragada, porque todo mundo, ela entra dentro, né? Ela tenta de qualquer maneira lutar contra esse sistema e essa seita, mas ela não consegue. Ela é tragada por ele, tá? Rosemary, o Bebê de Rosemary tem muito a ver com as artes marciais japonesas e orientais, porque as artes marciais japonesas e orientais parecem seitas de fanáticos, tá? As pessoas ficam fanáticas quando elas praticam o Aikido e essas artes marciais, e você percebe isso, o fanatismo, elas não conseguem ver além, elas não têm crítica, né? Você vai ver isso muito no Aikido. As pessoas são completamente, elas não têm crítica, né? Elas entram no fanatismo. Eu vi isso no ninjutsu também, né? Numa carga bem pesada, tá? E com certeza as artes marciais orientais têm isso, do fanatismo, do sensei é Deus, do seiseismo, né, do saqueísmo. Então, que o praticante, ele perde a noção, né, de crítica, de análise. Ele se torna um cara submisso, totalmente submisso à arte, né? No Aikido é totalmente, você vê que as pessoas não têm crítica, elas perdem a crítica. Você entra num processo, mas o Aikido é uma arte que te leva muito a isso, tá? É claro que o público que já vai para lá já tem uma natureza submissa, tá? Já tem. É difícil ter uma aluna que nem eu, crítica, que lê, né? Que vê além, que fala. É raro, raríssimo uma aluna que nem eu. Eu não vi nenhuma, não encontrei nenhuma, tá? Por isso que realmente deu confusão. Porque a maioria das pessoas são submissas, tá? A maioria dos aikidokas são submissas, as mulheres e os homens são submissos ao sensei. O sensei falou, é Deus. Eles não questionam, tá? E isso já vem da cultura oriental, que é uma cultura submissa, tá? Porque uma coisa é você respeitar e fazer reverência, outra coisa é você ser submisso. A cultura oriental, ela já tem essa coisa da submissão, tá? Da submissão. Por isso que eles também, né, têm problema lá com suicídio, né? Eles são complicadíssimos, os orientais, né? O psicológico dos orientais é complicado, tá? É complicado. Então, então você vai ver essa coisa da seita, que lembra o Bebê de Rosemary, né? Das pessoas serem cegas, de você estar falando do machismo, de você estar chamando a atenção e as pessoas contra você, né? É bem isso, me lembrou muito a dinâmica do Bebê de Rosemary, tá? Porque ela tá falando para as pessoas, ela na verdade tá fazendo as pessoas verem, ela consegue ver, mas as pessoas em volta dela não veem. Então ela é tragada por isso, ela não consegue, né? É mais ou menos como eu me sinto no Aikido. É mais ou menos, tá? Eu falando, tentando fazer as pessoas abrirem o olho, né? E aí um sistema todo que traga. Mas quando eu treinei o Aikido, e que eu entrei, teve um momento que eu entrei mesmo num processo alienante no Aikido, tá? Porque eu queria só do jogo, eu faltava no trabalho, entende? Aí você entra aí o sensei mesmo,
te coloca numa vibe de graduar, tá? Aí você quer treinar e ele, claro, vai ganhar dinheiro com você no dojo, frequentando mais o dojo, então ele coloca essa pilha, tá? Então você entra, né? E tem a coisa do ego, quero graduar, quero isso, quero aquilo. Então você entra numa pilha, não entendeu? Você fica totalmente alienada. Você entra mesmo, é um processo. Tem um momento que você entra e eu entrei. Eu entrei um pouco nisso, né? Eu fiquei cega, né? Eu ia pro dojo, eu queria graduar, e assim. E aí tem o sensei que estimula isso. Ele põe essa... Porque, claro, ele ganha dinheiro, né, com isso. Então tem todo um sistema, né, na arte marcial que traga, né, que aliena mesmo o praticante, que se ele já é alienado, ele... Então nós vamos falar no próximo programa do Bebê de Rosemary. Tá, gente? Então, até a próxima e boa semana para vocês.